História, eu era atleta profissional antes e sempre gostei muito de esportes, de assistir NFL, NBA, golfe, que era o que eu jogava, enfim. E eu acompanho muitos eventos esportivos. E aí eu tava lendo uma notícia, alguns anos atrás, que os eventos de e-sports, que são os jogos online, têm mais audiência, tem mais premiação, tem mais patrocínio do que o Super Bowl, que é o maior evento esportivo dos Estados Unidos. Bizarro, né, gente? É bizarro. E aí eu olhando isso, eu falei, meu Deus do céu, assim, é uma indústria que eu preciso entender mais. E aí eu comecei a ler análises do mercado financeiro. E eles falam de valuation, de EBIT, não sei o que, de não sei o que. E eu não consegui perceber bem o valor de tudo isso. Aí eu fui falar com meu cunhado, que tinha na época 21 anos e tava dentro desse mundo. Ele falou, não, porque essa empresa é boa, porque ela criou aquele jogo que vai revolucionar não sei das quantas. E ele foi me explicando todo o ecossistema do negócio e eu entendi muito melhor do que lendo as análises financeiras. Exato. Então, uma sugestão que eu dou para quem investe, aproveite o conhecimento que vocês têm. Você mesmo, com o seu hobby, com a sua profissão. Pessoas que estão próximas de você, se você conhece um amigo teu que é viciado em um jogo, converse com ele sobre a indústria. Ele vai saber te falar quais são as melhores empresas, qual empresa que era boa, que não é mais. O Peter Lynch, que é um dos gestores mais famosos do mundo, ele defende muito isso. Você utilizar as informações do seu dia a dia. A sua mãe que gosta de um supermercado específico. Busque saber o porquê que ela gosta. Isso te dá insights para você investir bem. Por que o supermercado do seu bairro, um é mais cheio, o outro é mais vazio? Exatamente. É verdade, é só a gente olhar mais o nosso dia a dia, né? Não precisa ser um especialista, é o que você fala muito, né? Então, de longe que você precisa ser um especialista. E a gente olha o mercado financeiro como as telinhas da TV, como aqueles gráficos, como aqueles números na tela. O mercado financeiro nada mais é do que o reflexo da sociedade. De consumo, onde as pessoas estão gastando. Onde o dinheiro está indo é onde vai valorizar mais. É verdade. Então você não precisa olhar um balanço financeiro, você precisa olhar a rua. São coisas muito mais óbvias e muito mais próximas de todos nós. Exato. Então, invistam na Heineken, gente. Aí, de acordo com a minha experiência pessoal. De acordo com a minha experiência pessoal, entendeu? A Ambev, toda vez que ela compra uma cerveja, ela estraga. Então, vamos continuar focando na Heineken. Boa. É isso aí. Já pra entrar no último aqui, pra vocês não cometerem os mesmos erros. Eu até dou uma chance para cervejas que a Ambev compra, né? Você vai lá no supermercado, aqui no Pão de Açúcar, você compra cerveja. Cara, dá 2 meses a Ambev comprou. Dá 3 meses eu ainda dou uma insistida pra comprar. O que eu faço? Cometo um erro. Entendeu? Exatamente. Então, usar esses insights do nosso dia a dia é importante, interessante e legal também. É divertido investir assim. É divertido investir em coisas que estão presentes no nosso dia a dia. Olha. E nada melhor do que investir fora do Brasil. Porque a gente vai pensar, a gente tem celular ou da Apple ou da Samsung, a gente tem computador, a gente passa fralda do seu filho é da Pampers, Johnson, é Procter, que é Procter & Gamble, que mais? Rede social. Pasta de dente, Colgate. Enfim, assim, as maiores empresas do mundo estão presentes no nosso dia a dia. E elas estão negociadas no exterior. A gente precisa fazer mais daquele vejo trades, né? Vou começar a filmar em casa. Eu falar, gente, não é poder financeiro. A sua casa está lotada de coisas que são de marcas internacionais. De empresas que você pode se tornar sócio e lucrar junto com elas. Esses dias eu tava lá em Miami também, lá na minha casa. Eu peguei a necessaire nossa de remédios. Onde a gente guarda os remédios. E aí eu fui separando e acho que tinham 12 empresas dentro da caixinha de remédios nossa. Olha. Empresas que fazem pílulas, que fazem remédios. Pfizer, né? Sim, e por aí vai. Eu nem lembro os nomes, mas é muita coisa mesmo. Então, só olhar em volta de você e você já percebe o quanto de empresa que você pode se tornar sócio. Que legal, adorei. Então, pra gente puxar isso, daí agora quais são os erros, né? Que a gente acaba cometendo no meio desse percurso. Porque agora, assim, acho que as pessoas conseguiram enxergar, colocar que é a facilidade que tem isso, todo o processo. Mas a gente comete erros, né? Muitos erros. Eu falo que a nossa cabeça nos sabota, a gente se sabota. O que acontece aí? Total. Eu acho que um dos principais erros na fase de acumular, aumentar o patrimônio, que é o que a maioria tá nos ouvindo agora, é focar no lugar errado. Tá. Então, as pessoas focam muito na rentabilidade
buscando aumentar 1% da rentabilidade. Então a pessoa passa 3 horas do dia dela lendo os e-mails de notícias e acompanhando os sites, achando que isso vai melhorar a rentabilidade dela. 2 problemas. Primeiro, que não vai melhorar a rentabilidade. A chance é que piore, porque quanto mais você acompanha as notícias, mais barulho tem na tua cabeça. Então, mais propensão você tem a tomar decisões erradas. E o segundo problema é que 1% a mais, que nem a gente falou, de R$1.000, são R$10. Então, vale muito mais a pena você vender um bolo na esquina e ganhar R$20 você vai ganhar mais. do que você aumentar a tua rentabilidade em 1% numa carteira de R$1.000. Então eu vejo pessoas perdendo tempo com o mercado financeiro, com notícias, tentando buscar esse 1% a mais, sendo que faria muito mais diferença ela parar para se organizar financeiramente, ou ela estudar um novo idioma para ganhar uma promoção no trabalho. Coisas muito mais sólidas e que vão trazer resultados muito mais sólidos. Gente, ele é muito polido, mas já vou dar um tapa na cara de vocês. Tempo é dinheiro. É isso aí. Então, tempo é dinheiro, corre atrás. A gente tá falando de investimentos. Investimento do nosso tempo é a mesma coisa. Porque o dinheiro é algo escasso que a gente investe buscando ter mais. O tempo também é algo muito escasso. A gente investe buscando ter melhores retornos através dele. Então, investir 1 hora lendo notícias financeiras ou 1 hora aprendendo uma nova habilidade para ganhar mais no futuro... é exatamente isso. E eu vejo todo mundo investindo 1 hora no mercado financeiro. Ai, não, gente, não faz isso. Larga disso, entendeu? Não faz isso. Exatamente. Eu virei a chave esse ano, né? Tô começando, na verdade, tô voltando. Eu fiz o primeiro semestre, tô voltando agora pro segundo semestre. Tô fazendo Relações Internacionais, que era um curso que eu queria ter feito. E eu tô descobrindo, na verdade, até dentro da rede social, por que eu queria ter muito feito e hoje, já que eu já trabalhei... Eu não vou esquecer, a minha primeira aula foi sobre regiões e a formações de estados. Que a gente fala sobre questões históricas, né? Então, voltar antes da Revolução Francesa, antes de muitas coisas. A gente fala desde a época feudal. E, cara, e era isso. Eu queria que as pessoas soubessem isso, porque a gente ia parar de ter tanta conversa besta por aí. Perda de tempo. Perda de tempo se a gente tivesse uma base de história. Exatamente. Se a gente entendesse como que essa estrutura, ela vem de lá de trás. É apontar o erro, perder tempo. Não, é uma educação básica. Então eu falei, nossa, eu quero me aperfeiçoar e hoje eu tô assim. Eu falei, eu não vou ficar lendo mais notícia. Cansei de ficar vendo esses posts marqueteiros. Eu tô, assim... Tanto que a minha crise com a internet foi exatamente isso. Eu falei, eu não quero me transformar numa pessoa marqueteira. Se eu tiver que fazer isso pra crescer na internet, esquece. E a minha página, Você frustrada. Exemplo, a minha página, ela não cresce tanto quanto poderia, justamente por isso. Porque eu não fico dando as 3 melhores ações do ano. Isso é balela. Isso não ajuda as pessoas. Isso somente gera engajamento. Então, eu evito compartilhar esse tipo de coisa também. E aí, pensando aqui das causas do porquê que as pessoas focam tanto em coisas que não importam, porque convém para quem gera esse tipo de conteúdo. Então, as mídias, as corretoras, as assessorias, elas criam essa ideia de que a pessoa precisa acompanhar o mercado financeiro, e precisa ler os relatórios, e precisa acompanhar tudo, porque é isso que gera lucro para elas. Então, a partir do momento que a pessoa percebe que ela não precisa mais disso, ela se torna um zero lucro para a indústria financeira. Então a indústria financeira não quer que isso aconteça. Mas pro investidor seria muito, mas muito melhor. Gente, vocês iam economizar uma grana, porque olha, o que eu perdi com essas assinaturas. Mas assim, ao mesmo tempo, eu mantenho uma só hoje. Não, na verdade eu mantenho 2. Mas pra eu entender como que eles estão falando do mercado, porque eu não sou analista de ações e eu nem tenho vontade, né? Então é mais pra eu poder ler algum termo técnico, algumas coisas mais técnicas, pra estar por dentro, pra passar alguma mensagem. Sim. Mas normalmente eu direciono pra quem tem mais informação, porque eu demorei pra falar assim, eu não quero ser essa especialista, eu não quero passar o pessoal, Bruna, você viu que a Coca caiu, sei lá. Tá, gente, mas isso não muda a minha vida. Né? Porque ela divulgou um determinado resultado. Isso não muda a minha vida, minha estratégia continua a mesma e eu vou continuar fazendo a mesma coisa com os meus investimentos. Sim. E isso entra muito no tema dos vieses, né? Que a gente se sente confortável quando a gente está no controle das coisas. Quando a gente sabe o que está acontecendo, quando a gente tem uma explicação, uma justificativa para determinadas quedas. E a mídia se alimenta disso. Dessa necessidade nossa de saber o que está acontecendo. Então, é muito difícil você isolar isso, você ignorar esse barulho.
é muito melhor para os seus investimentos, mas o nosso cérebro, ele quer saber. Ele é curioso, ele quer aquela explicação. Então é uma luta interna na nossa cabeça que a gente tem que ignorar o barulho e focar no que importa. Mesmo que o barulho seja muito sedutor. Entendeu? É sedutor mesmo. E daí a gente só esqueceu do último, então. A gente preservar, né? Exatamente. Como que a gente preserva o nosso patrimônio? O que precisa ter em mente? Sim. É uma fase também importantíssima na hora de usar o dinheiro, né? Porque você está investindo para construir um patrimônio para ter uma renda passiva lá no futuro. E eu vejo pouca gente falar disso. Eu vejo pouca gente dar informação sobre o que faz quando chega nessa época, né? E eu, quando trabalhei no banco, na Merrill Lynch, nos Estados Unidos, a gente cuidava da grande maioria dos clientes que já estava na fase de usufruto. Eram donos de empresa, eram pessoas com muito dinheiro que viviam dos investimentos. Então, o principal nessa época é você focar em ativos estáveis e geradores de renda. Então, o teu foco é tirar um salário dos seus investimentos todos os meses. E se você tá numa carteira muito agressiva, que é aquele erro que eu comentei, da pessoa perder o tempo dela durante a vida inteira e ver que ela não tem mais tempo e aí tentar ser mais agressiva do que deveria, se você tem uma carteira muito agressiva, a volatilidade vai te incomodar muito. Imagina você se aposentar com $1 milhão na conta e aí você entra numa crise e daqui um ano você tem 500 mil na conta. Você tem metade do seu patrimônio. Isso é péssimo, tanto para o psicológico quanto para a prática mesmo, para os investimentos. Então, ter investimentos mais conservadores. E aí você começa mais ou menos uns 5 anos antes do teu usufruto, da tua aposentadoria, a transformar a sua carteira numa carteira de aposentadoria. Mais conservadora. Exatamente. Entendi. Então, adicionar ativos mais estáveis, empresas mais consolidadas, que consequentemente pagam mais dividendos, mais renda fixa. Então, a tua carteira vai se blindando contra umas possíveis crises que podem vir e que vão vir eventualmente. Não, e lembrando, pessoal, essa parte de preservar, vocês têm muito na cabeça, eu vejo muito aqui, né? Eu vou falar um exemplo do meu sogro, mas que é muito parecido com a sociedade. A gente conversando sobre o dinheiro dele, ele falou, não, Bru, eu tenho isso, já sendo extremamente conservador, agora ele nem pode arriscar muito, porque ele queria colocar em ações. Eu falei, não, agora você já tá numa outra fase, você tá quase se aposentando aqui de 5 anos, vamos dar uma acalmada. E daí ele falou assim, não, mas relaxa. Daí eu falei, você tem isso? Ele, Eu falei, não, mas você tem mais, né? Não, tenho isso. E ele viu, eu olhei e falei assim... Ele, não, mas eu tenho a casa na praia. Eu falei, não, a casa na praia... Porque assim, quando você se aposentar, a ideia não era que você fosse morar lá. Então assim, se você se desfizer dela, você não tem mais, né? Então, aquilo não é patrimônio. Aquilo lá, quer dizer, é um patrimônio imobiliário ali, tá parado, mas assim... É pra você ter usufruto. Poxa, você tá aposentado, você pode ir pra praia quando você bem entender. E daí eu fiz o cálculo pra ele. Eu falei, o dinheiro que você tem guardado, você vive 4, 5 anos. Caramba. Se você vender a casa, você vive 7. Você acha que você tá muito rico? Daí ele olhou pra minha cara, ele... a pessoa não faz a matemática. Ele achou que a aposentadoria estava feita. Ele, não, mas eu tenho uma previdência. Tudo bem, mas se você quiser manter... Tudo bem que você cai um pouco, você tem custos que você não tem. Mas pelo que eu bem conheço, ele não vai querer muito o padrão de vida dele que ele conquistou até hoje. Você não quer abrir mão desse padrão de vida quando você vai aproveitar a sua vida, né? E ele não vai ter, pelo um tempo determinado. Então, para as pessoas entenderem e souberem o quanto elas precisam, existe um cálculo muito básico, tem algumas falhas, mas já dá uma ideia. Matemática de padaria. Exato, uma matemática de padaria que precisa ser refinada, mas já dá uma ideia de quanto você precisa. Multiplica o seu salário mensal que você gostaria de ter por 400. Então, digamos que você quer ter 10 mil reais por mês, você multiplica isso por 400. Você precisa de uma carteira de 4 milhões de reais. Esse cálculo, ele leva em consideração saques de 3% ao ano, 3% ao ano, que diversos estudos mostram que é um saque sustentável por várias décadas. Que é o que a nossa aposentadoria... A gente gostaria que durasse, né? Então, de nada adianta você sacar 10% ao ano da tua carteira e tua carteira durar 7 anos. Exato. Você vai fazer o quê no resto da vida? Você já não vai ter energia para trabalhar, você já vai estar fora do mercado de trabalho. Então, é um perigo muito grande você se aposentar com pouco. E é o que a maioria dos brasileiros, infelizmente, faz. Infelizmente fazem. Ou fica comprando muito imóvel. Pois é. E daí, enfim, a gente nunca sabe, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se em Curitiba é parecido, mas... Às vezes tá valendo muito, às vezes não tá valendo tanto. Um bairro desvaloriza, a gente nunca sabe se tem... A criminalidade começa naquele bairro e do nada acaba. Exato. É uma loucura, né? Os pais da minha esposa têm um apartamento que agora não está alugado.
Então é um apartamento que tá custo. gerando despesas